Então, vamos tentativamente fazer hoje, né? Nessa aula 2, esqueci de trazer a ata, na próxima vez precisa assina, certo? Tudo certo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre integração no espaço tridimensional, né? No espaço 3D. E essa integração envolve integrais em uma dimensão, né? Recaem em integração em uma dimensão tradicional, mas é no espaço tridimensional, em linha, integral de superfície, integral de volume. Tá? Ok? E vamos falar sobre... Bom, vamos lá, deixa eu ver só uma coisa aqui. Minha... Deixa eu ver de novo aqui o cronograma. Vamos falar sobre gradiente divergente, né? Apenas em havendo tempo, a gente vai tentar falar sobre, pelo menos, teoricamente, sobre esses duas operações diferenciais no espaço dimensional, né? Vai falar sobre o significado físico das operações, mas é interessante que ele começa por integração, né? Geralmente, quando a gente estuda cálculo, né, começa derivada e depois integral. Aqui está ao contrário, né? A gente já estudou derivada integral, mas a gente precisa um pouquinho de integração, esses conceitos aqui, para poder entender, certo? Não esse aqui, mas esse aqui e o rotacional, que é o próximo, certo? Então, por isso que a gente inverte aqui, mais ou menos, essa questão, né? Então, veja, vamos começar a falar sobre integral de linha, né? No espaço 3D. Né? Como é que ela é feita, e a gente vai ver que a integral de linha no espaço dimensional, que é realizada sobre uma curva, né? Escrita por dois conjuntos de equações. Essa integral de linha, no fundo, ela recai sobre a integral tradicional unidimensional que a gente está acostumado, certo? Então, antes de mais nada, uma superfície no espaço 3D, né? Esquecendo um pouquinho o sistema de coordenadas, né? Vou falar sempre do sistema de coordenadas YZ, mas isso se aplica para os sistemas RFZ e RTFI, né? Então, a integral de superfície, aliás, a superfície do espaço 3D pode ser escrita como uma condição, uma relação entre três coordenadas, né? Certo? Por exemplo, né? Z igual a Y2, certo? Isso é uma superfície. Uma relação entre três coordenadas. Uma não está aparecendo, a X, né? Ou então Z igual a X2 mais Y2, né? Ou então X2 mais Y2 mais Z2 igual a 1. É uma superfície esférica, certo? Né? Em geral, é o quê? Uma relação entre três coordenadas. Uma equação, na realidade, né? Alguma coisa relacionando as equações, as coordenadas fornece, né? Igual, você pode sempre colocar dessa forma, né? Que eu colocaria Z menos Y2 igual a 0. Aqui eu colocaria X2 mais Y2 mais Z2 menos 1 igual a 0. E assim por diante, né? Z menos X2 menos Y2 igual a 0. Eu sempre coloco uma superfície dessa forma aqui. Uma relação S, em função de três variáveis, igual a 0, né? Para eu definir um caminho no espaço tridimensional, eu preciso de duas superfícies. Se eu tenho uma superfície S1, esse caminho vai interceptar, né, na interseção de duas superfícies, né? Essa interseção, digamos, isso aqui da superfície S1 e S2, essa interseção ocorre aqui, né, em algum caminho aqui entre essas duas superfícies, certo? Então, estamos em uma região. Então, duas superfícies se interceptam. Ou seja, um plano e outro plano, por exemplo, se interceptam, dá uma linha, né? Um caminho, certo? Então, um caminho no espaço 3D, ou seja, uma superfície sendo dada por essa expressão, um caminho, por outro lado, seria algo do tipo, pode ser escrito assim, né? Um caminho pode ser escrito como uma interseção de duas superfícies, certo?
Então, na realidade, é resolver um sistema de duas equações, certo? Para determinar a solução desse sistema de duas equações, né? Pode ser linear ou não linear, dá um caminho, certo? Então, nós temos um caminho, né? Então, muito bem. Então, isso é como a gente precisa saber como definir caminho, né? A gente vai usar esse conceito básico a partir daqui, certo? Bom, então, integral de linha. Então, dada uma função que não tem nada a ver com superfície ou caminho, uma função f de 3 variáveis, né? O que pode ser essa função? Pode ser o potencial elétrico no espaço dimensional, por exemplo, certo? Função de 3 variáveis. Varia, né? Você tem um sistema de cargas, produzem uma influência elétrica, em cada ponto do espaço essa influência varia. Você vai no ponto 1, tem um determinado valor de tantos volts, vai no ponto 2, tanto valor. Então, função de 3 variáveis. Né? Então, dada uma função de 3 variáveis e um caminho no espaço dimensional, né? Entre dois pontos, digamos P1 que vai x1, y1, z1 e P2, x2, y2, z2, né? Então você tem um caminho, eu quero seguir nesse caminho indo de P1 a P2, então vou chamar isso aqui mais precisamente, não, deixa assim mesmo, C, certo? C é o caminho que vai de 1 para 2, para não ficar colocando excesso de subscrito, certo? Então define-se a integral ao longo de C com respeito à variável x, então observe a definição, tá? Como sendo a integral de f sobre c dx, certo? Então isso é uma construção, né? Eu tenho uma função f de 3 variáveis, calculo a integral de f com respeito à variável x, mas é sobre o caminho c. O que isso quer dizer? Para mim calcular essa integral, eu tenho que expressar y em função de x e z em função de x. Como é que eu faço isso? Resolvendo esse sistema de equações aqui, né? A solução desse sistema vai me dar essas funções y de x e z de x. Eu posso reexpressar isso aqui dessa forma. Y expressa y de x, elimino o z das duas equações, expresso cada uma delas em função de x, certo? Para poder determinar y, é a mesma coisa para z. Então, ou seja, então o que acontece? Integral de linha com respeito a uma variável é pegar a função, calcular essa função que varia com as 3 coordenadas sobre o caminho c, ou seja, expressar essas coordenadas em função da variável de integração e calcular, certo? E definições semelhantes se aplicam para y e z, né? E y seria o quê? F de x, y, z sobre c dy, né? Então quer dizer que aqui o x varia de x1 até x2. Mesma coisa, eu posso definir a integração de linha de uma função f sobre c com relação à variável y. Então, minha variável, o meu diferencial aqui passaria a ser dy, certo? Se fosse com relação à variável z, meu diferencial seria dz. Mas nada muda, é expressar todo mundo em função da variável de integração, certo? Observe, depois que eu fizer essa, voltando para x, depois que eu fizer descobrir quem é y de x e jogar aqui dentro, isso aqui, f de x, y de x, z de x, se transforma em quê? Uma função só de uma variável. Aí você está uma integral tradicional que você já conhece, certo? F de x, né? Por exemplo rápido. Por exemplo, né? Esse exemplozinho aqui, exemplo 1 que está aqui no texto, né? Exemplo. Dá para ver bem, né? Considerar uma função de 3 variáveis, f de y, z igual a 2y, 2x mais y mais z2. E digamos que eu tenho o caminho C, né? Que o ponto P1 é o ponto 0, 0, 0. Isso em cartesiano, né?
P2 é o ponto 1, 1. Obviamente, esse ponto tem que estar sobre o caminho, né? O caminho C é definido por y igual a x, z igual a x, né? Certo? Então, vamos calcular em y entre esses dois pontos sobre esse caminho C. Tá? Então, y seria integral sobre C, né, de f, que é 2x mais y mais e2 dy. Né? Y vai de onde? De y1, que é esse ponto aqui, até y2. Certo? Então, eu vou parametrizar em relação a y. Certo? Então, x igual a y, né? Aqui vai ser 2y. Z igual a x, mais x igual a y. Então, z igual a y, mais y2. Então, temos uma variável. 3y mais y2. Então, isso aqui se transforma em integral de 0 a 1. 3y mais y2 dy, vocês calculam integral de y dy dá y2 sobre 2, integral de y2 dá y3 sobre 3, calculando esse limite vai dar um valor numérico aí, né? Que dá, no caso aí, 11 sextos. Né? Essa aqui dá 3 meios, essa aqui dá 1 terço, 3 meios com 1 terço, né? Dá 9 com 2 11 sobre 6, certo? Dá isso aqui, né? Então, você obtém um valor final. Certo? Então, isso é a integral de linha de uma função sobre um caminho C com relação a uma variável. Mas a gente vai utilizar muito no curso a integral de f com relação ao deslocamento ao longo do caminho. E L, certo? Então aqui está o caminho C. Agora a gente define que a nossa diferencial de integração é o dlzinho aqui, ó. É o comprimento ao longo do caminho, certo? Então se eu vou de P1 até P2, eu vou querer construir integrais, né, do tipo IL de uma função f, né, sobre C, certo? Então tem que calcular esse tipo de integral, certo? dl. Né? Então, isso aí é a integral de f sobre c com respeito ao comprimento ao longo do caminho. Certo? Observem, dl é sempre um número positivo, tá certo? Nunca esqueçam disso, nessa integração. dl é sempre positivo, certo? Numa integração unidimensional, o dx da integração é sempre positivo. Certo? Quem define se o resultado vai dar negativo ou não é os limites de integração. Se você vai para frente ou vai para trás, certo? Ok? Então, a mesma coisa, esse dl é um elemento de comprimento. Comprimento é positivo. Certo? Se eu vou para cá ou venho para cá, quem define são os limites de integração. Certo? Ok? Bom, então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que, de alguma forma, usar as equações do caminho, amarrar essas variáveis e descobrir de que forma eu parametrizo o dl em função de uma variável. Certo? A que for mais fácil. Certo? Ok? Como é que faz isso? Primeiro, vamos ver o que é dl. Né? dl, a gente vai usar a nossa álgebra vetorial, certo? Vamos aqui para o nosso sistema XYZ. Pega aí, eu vou exagerar um pouquinho. Vou pegar dl e botar ele aqui. dl está em algum lugar do caminho, vou pegar ele, transladar para a origem, tá certo? E vou definir um vetor que é com esse comprimento aqui, né? E no direção e sentido da orientação do caminho. Eu estou orientando para cá, então tangente ao caminho, né? Bom, se eu definir um vetor unitário tangente nesse ponto, em cada ponto T, então eu posso escrever que dl é a magnitude dele vezes T, certo? Ok? Posso sempre escrever isso, né? Módulo dl vale a magnitude dl, porque módulo de t igual a 1 é um versor, tá certo? Tangente, né?
Então, eu pego esse DL aqui e boto aqui na origem. Então, aqui está mais, digamos que esteja num ponto orientado assim, certo? Esse aqui é o DL. Quais são as componentes de DL? Olha, as componentes de DL são diferenciais nas direções x, y e z. dx na direção x, dy na direção y e dz na direção z. Ou seja, o DL pode ser escrito como sendo dx a x mais dy a y mais dz a z. Lembre-se, né? Todas essas grandezas que a gente está falando aqui são positivas, certo? dx, dy, dz e esse aqui são positivos, né? Se você, por exemplo, integral de um ponto a outro de dx, né? Integral de menos 1 a 1 de dx dá 2, certo? Integral de 1 a menos 1 de dx dá menos 2. Mas o dx dentro da integral é positivo. Você não bota sinal dentro do dx. Você bota no número de integração, certo? Bom, quem é a magnitude dl, pessoal? Como é que a gente calcula? Raiz quadrada de dl escalar dl. Nunca esqueça essa definição, que aparentemente é boba, mas ela é muito importante, certo? dl escalar dl, raiz quadrada, certo? Então vai dar o que aqui? dl é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Raiz quadrada. Ok? Por exemplo, se for fácil para mim parametrizar em relação a x, essa equação, suponho que eu vá no sistema de equações, nas duas superfícies, elimine as variáveis e perceba que é mais fácil parametrizar em relação a x, né? Então eu vou fazer de forma que isso aqui se transforme em y de x e z de x, certo? Então isso aqui se transforma numa função f de x. Então vai ser, o que eu vou fazer? Eu vou expressar isso aqui em termos de x. Tá bom? Ou seja, usando as equações do caminho, eu obtenho as funções y de x e z de x. E eu obtenho a f, né? Se transforma numa função f só de x. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tal forma que o dl seja parametrizado em função de x. Eu boto o dx em evidência, dx ao quadrado. Vai ficar com dl. Opa. Dx em evidência. Dx é positivo. Sai da raiz sem sinal. Dx. 1 mais dy dx quadrado mais dz dx ao quadrado. Certo? Ou seja, se eu parametrizei tudinho, se no meu caminho eu coloquei y como função de x, z como função de x, eu calculo essas derivadas, né? Somo os quadrados, somo com 1, eu tenho dl. Daí o que eu tenho? Como é que fica a integral de IL? IL vai se transformar em integral de x1 a x2, porque o ponto P1 tem coordenada x1, o ponto P2 tem coordenada x2. F de quem? De x, y de x, z de x. dl quem é? Raiz quadrada 1 mais dx. Ou seja, eu recaí numa integração, né, unidimensional, né, com respeito à variável, uma das variáveis. Eu escolhi uma variável que foi a mais fácil de eu parametrizar. Se fosse y, eu faria o contrário. Eu botaria dy em evidência, dx dy ao quadrado, mais 1 mais dz dx ao quadrado. Eu faço integração em relação a y. Certo? Você faz da forma que você quiser. Né? Ok? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo rápido aqui.
Qual é o comprimento do segmento de reta né? Que está aqui é o trecho entre 0,00 e 1,1, né? Que é a interseção das superfícies y igual a x, é a mesma superfície anterior, z igual a y, certo? Ok? Qual é o comprimento? Bom, para mim calcular o comprimento é integral, né? Chamar de L de comprimento é integral. Isso aqui é P1 até P2 sobre C, integral sobre C entre esses dois pontos. De F vai ser igual a 1, integral de dl. Né? Só isso. Tá? Então vamos parametrizar dl em função de x. Ou seja, minha função é a função constante aqui, né? Igual a 1, certo? Posso parametrizar, aqui dá para parametrizar em termos de qualquer um. Suponha que seja x, tá certo? Então dl vai ser igual aqui, né? dx raiz quadrada 1 mais. Quem é dy dx? 1. Z igual a y e y igual a x. Z igual a x. Então, isso aqui é a mesma coisa que z igual a x, né? Quem é dz dx? 1. Raiz de 3 dx. Que dá a raiz de 3. É o comprimento do segmento que está na diagonal do cubo, né? Dá exatamente a raiz de 3, né? 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, raiz quadrada da raiz de 3, certo? Acabou o nosso quadro virtual aqui. Vamos apagar o quadro. Muito bem. Bom, então a integral de linha de uma função, tá certo? Que na realidade ela vai ser a integral de linha de uma função ela na realidade é a etapa final do cálculo da integral de linha de um vetor, né? Que é certo? Existem várias integrais de linhas, uma que a gente vai se deparar muito, né? Mas tem outras, né? Eu vou começar com essa, né? É a que chama de integral de linha de um vetor, né? É a tradicional. É que no fundo é a integral da projeção de um vetor num caminho. Então isso aqui, seja T a tangente ao caminho, né? dl é o elemento de comprimento. Lembrando que dl vetor é t dl, né? Em cada ponto. Melhor. Certo? Daí você tem um campo vetorial, ou seja, um vetor campo elétrico, um vetor campo magnético, é um campo vetorial, certo? É um vetor que tem 3 componentes, por exemplo, vou chamar de f, né? Cada componente é uma função de 3 variáveis. E do tempo, quando for no caso, variando o tempo. Então fx a x, né? Mais fy, que é uma função de 3 variáveis, yz a y, mais fz, xyz a y, né? A z. Então, um campo vetorial nada mais é que uma superposição de vetores ortogonais, cada vetor sendo uma função de 3 variáveis, né? Então, esse campo varia no espaço, a direção em sentido fica variando constantemente, né? Ele pode fazer isso, né? No espaço, ele pode fazer qualquer tipo de coisa, certo? Dependendo da natureza. Então, se você tem um campo vetorial, né? Está permeando o espaço. A linha de ação, o campo vetorial pode ser uma força, né? Campo de força que empurra uma carga, ou empurra uma massa, ou puxa uma massa, né? No caso. Então aqui está a representação simbólica dessa linha de campo. E nesse ponto aqui o campo faz um ângulo aí qualquer, né? Com a tangente F. Né? Então, em muitas situações a gente quer calcular a integral de linha no caminho C da projeção de F na direção T dl. Né? Então essa é a integral tradicional que a gente conhece, certo? Mas existem outros que a gente chama de integral de linha, né? Então a gente vai querer construir integrais do tipo
integral sobre C de f escalar t dl. Né? Por exemplo, a gente vai ter uma operação chamada circulação, que é integral no caminho fechado de um campo vetorial. Né? A gente vai ver que no caso eletrostático a circulação do campo elétrico é zero, sempre. Certo? Uma propriedade fundamental, né? Que diz alguma coisa a respeito do campo elétrico, no caso estático. Certo? Então, envolve esse tipo de integração. Né? Ok? Isso aqui está errado, né? DL, certo? TDL é o vetor DL, né? Certo? Ou seja, isso aqui na realidade é integral sobre C de f escalar DL. Como nós sabemos como representar em cartesianas, né? Já deduzimos que o DL tem 3 componentes e o f também, então essa integral é fácil de calcular. Né? Você vai fazer pelo escalar das duas quantidades. Então você vai ter integral sobre C de f dl, que se recai em 3 integrais com respeito a uma variável, né? fx dx, fy dy, mais fz dz. Né? O que é isso aqui? É o que a gente falou agora há pouco. Uma função de 3 variáveis dx. A integral de linha de uma função sobre C. A bateria está acabando aqui. Deixa eu ver se não sei se é. Integral de f de 3 variáveis sobre C com relação à variável x, daqui com relação à variável y. É aquela integral tipo x, tipo y, tipo z, né, que ele definiu agora, certo? Tá? Então, o que a gente tem que fazer em cada caso é parametrizar com relação à variável de integração. Aqui x, aqui y, certo? Então, especificamente, quando o caminho é um caminho fechado, então essa integral vai ser denotada como uma integral com esse símbolo aqui. Né? E esse tipo de integral de projeção é chamado de circulação de f. Né? A gente vai ver que circulação de campo vetorial em torno de um caminho, de uma área diferencial limitada no caminho C, define o que se chama de rotacional. Tá? Então, circulação é um conceito importante. Tá? Bom, observe também que a gente às vezes vai ter que calcular integral de linha em outros sistemas de coordenadas e a gente precisa saber como representar essas coisas. Né? Então, o sistema RFZ, um campo vetorial vai ter 3 componentes em cilíndricas, né? FR a R, mais Fφ a φ, mais FZ a Z. Certo? FR é a função de 3 variáveis. Que variáveis são essas? RFZ. Fφ também, FZ também. Certo? Eu só não está colocando aqui para não sobrecarregar. Bom, quem é o DL em cilíndricas? Vai ter uma componente radial, uma componente azimutal, uma componente axial. Quem são esses componentes? Tem que, de alguma forma, saber expressar isso aqui nesse sistema de coordenadas. Porque no sistema de cartesiano, eu já falei, a componente na direção x é dx, na y é dy e na z é dz. Precisa saber quem são essas nesse sistema, certo? Bom, então a gente vai saber, ou seja, quando eu incrementar a variável associada a essa direção de uma pequena quantidade diferencial, qual é o comprimento produzido, certo? Quando eu incrementar a variável φ, que é associada a essa direção em sentido, qual é o comprimento produzido? Φ é um número, né? Eu preciso de um comprimento, certo? Φ é radianos, não tem dimensão. Quando eu incrementar a variável z, quem é o comprimento? Então vamos ver, certo? Então, quando eu incrementar R, olhando de cima aqui, estou no ponto do espaço, olhando de cima, incrementar R é manter todas as outras variáveis fixas, tanto a variável φ quanto a z, né? Então eu estou aqui a uma certa distância, em cima de um arco R constante,
Eu vario R e vou para esse novo lugar aqui, também no mesmo ângulo φ, no mesmo semiplano φ constante, no mesmo plano Z constante. Então eu vario R de dr ao longo da direção radial. Quem é o comprimento que eu produzo quando eu faço R variado dr? O próprio dr. Então dLr é dr. Tá? Se eu variar a quantidade de dr, eu produzo o comprimento dLr igual a dr. Por outro lado, se eu estou agora R constante e vario φ de uma pequena quantidade, eu poderia usar aqui, fazer assim fica mais fácil, né? Então eu venho aqui, eu estou aqui fazer assim ficar mais bonitinho, né? Então eu estou aqui nesse ponto, eu venho para cá, eu quero saber, certo? Quando eu venho desse ponto φ, né, até esse ponto aqui, φ mais dφ, que é o comprimentozinho que eu produzi aqui, ó, dl φ. Ou seja, eu mantive R constante, zeta constante, quem é a variação de comprimento daqui para cá, ao longo da direção cuja tangente é o vetor a φ. Vai ser quem? É o segmentozinho de arco R dφ. Se eu ficar em Z e variar Z de Z, eu produzo dLz igual a dz. Certo? Então, o dl em cilíndricas, que eu preciso calcular o produto escalar, né? F escalar dl, eu tenho F, falta o dl. Bom, o dl fica dl cilíndricas, dr a R, R dφ a φ, mais dz a z. Né? Observe, né? Isso aqui é comprimento, isso aqui é número. Então, é resultado da comprimento. Né? Nosso espaço dimensional. Comprimento, certo? Sempre a dimensão tem que bater, né? Mesma coisa, sistema R da φ. Se for buscar quem são os comprimentos diferenciais, para determinar as componentes do dl. Tem que fazer o mesmo artifício, produz o incremento da variável associada àquela direção e ver qual o comprimento obtido. Tá? Bom, obviamente na direção radial não é difícil perceber que se eu saio de R para R mais dr, se eu fizer isso aqui, eu produzo o comprimento dLr igual a dr, né? Precisa saber nas outras direções, certo? Então, se você tem aí novamente, né? Para saber, no caso da variável θ, por exemplo, né? Então, digamos que você está num ponto aqui, deixa eu desenhar aqui, certo? Assim fica mais fácil. Mais ou menos assim, né? Então, observe, eu estou aqui no plano φ constante, quer dizer o quê, né? Isso aqui é o eixo Z, isso aqui é o eixo radial em cilíndrica, né? Então, aqui é o espaço dimensional, eu peguei uma folha, cortei aqui, estou no semiplano φ constante, estou olhando só o eixo radial de cilíndrica e o eixo Z, né? Então, aqui é a esfera, isso aqui é a distância R, né? Isso aqui é θ. Isso aqui é θ mais dθ. Né? Então, isso aqui é dθ. Então, isso aqui é a direção do sentido do versor a θ. Né? Então, essa é a pergunta. Vai dentro θ de dθ, que é o comprimento produzido, né?
obviamente R de θ, certo? Segunda componente dl. Tá? E a terceira, eu vou ter que estar sobre uma superfície cônica para ver no sentido de afio o que acontece, né? Certo? Vou fazer aqui superfície cônica, tá? Estou aqui mais ou menos ilustrando o que acontece. Então aqui, todos esses pontos da superfície cônica estão a um ângulo θ do eixo Z, né? Eu quero sair de um ponto que está a um azimute, digamos esses dois, né? Esse aqui está a um azimute φ1, certo? Para um azimute φ2, né? Certo? Então eu estou aqui desviado de θ, R está fixo, θ está fixo, estou na superfície cônica. Então aqui nesse ângulo φ1, ou φ, né? Eu vou para esse novo ângulo um pouquinho exagerado, φ mais dφ, certo? Isso aqui é R, né? Isso aqui é θ. Tá? O raio dessa circunferência aqui é esse raio aqui, que é o mesmo raio daqui, ele é esse raio aqui é R seno de θ, certo? O raio da circunferência aqui, né? Esse comprimento daqui para cá é seno de θ, aqui também, ele está sobre a circunferência, né? Então, quem é o comprimento diferencial produzido dl∠φ, que é esse aqui? É o raio da circunferência dφ. Aí nós temos a representação dl em esférica, né? dAr mais R de θ a θ mais R seno θ dφ, né? A φ. Então, observe, né? À medida que você tem um sistema qualquer, né? O que acontece é que sempre o comprimento diferencial é uma função das outras variáveis, uma função de variáveis, vezes o incremento naquela direção. Ou seja, em geral, a gente pode escrever aqui em qualquer sistema, certo? Só para a gente não perder essa oportunidade, de usar ela já já, né? Então, em qualquer sistema de coordenadas, né? No sistema U, V e W, em que os vetores são AU, AV e AW, o DL pode ser escrito sempre assim, né? Uma função H1 né, das coordenadas do sistema, certo? DU é isso que a gente observa, né? Mais H2 DVAV mais H3 DW AW. Os parâmetros H são peculiares de cada sistema, tá? Então, sistema de coordenadas cartesianas, esses parâmetros são 1, 1, 1. Em cilíndricas, 1, R, 1. Né? Que é R dφ, né, no caso, certo? Em esféricas, 1, R, R seno θ. São funções, né, das coordenadas, né?
Um sistema mais complexo vai ser algo mais complexo, certo? Então, ou seja, com isso eu construo o produto escalar em qualquer sistema de coordenadas, né? FDL, né? Eu decomponho meu DL em coordenadas, dessa forma, decomponho F no sistema de coordenadas e calculo o produto escalar, certo? Eu peço para que vocês façam esse exemplozinho, tá? Dever de casa, certo? Fazer o exemplo 1.2 do texto. Isso aqui pede para calcular a circulação no campo vetorial, no campo dado, no caminho fechado, né? Então é para vocês fazerem isso aí, certo? Muito bem. Bom, próxima integração que a gente vai tratar é a integral de superfície, né? Então, mais uma vez, temos uma função escalar, por exemplo, né? Não, antes de falar da superfície, deixa eu só falar rapidamente que existem outras possibilidades de integração, tá? Deixa eu só... Deixa eu botar isso aqui um pouquinho para baixo. Mais para baixo aqui, tá? Bem aqui, vou botar aqui no outro quadro. Aqui. Tudo bem. Eu falei de integral de linha, que é a tradicional que a gente falou, mas existem outras, né? Eu falei sobre integral de linha da projeção do vetor, né? A gente chama essa de integral de linha, tá? Mas existem outras integrais, eu posso construir vários tipos, tá? Então, observe. Qual é o resultado dessa operação? Quando você calcular o resultado, vai dar um número, um escalar, certo? Mas eu posso fazer, por exemplo, integral de f dl, que não é produto escalar, é simplesmente uma função vezes um vetor. O resultado vai dar um vetor, certo? Então aqui tem três integrais. Eu calculo a integral na direção x, dá o resultado na direção ax, se for o caso, na direção y. Então eu tenho integrais com relação ao componente ao longo do caminho, né? Eu posso ter integral de uma função dl, né? Por exemplo, que é a mesma coisa isso aqui, né? A função, no caso, é parecido com isso, né? Também dá um vetor. E posso ter, por exemplo, integral do tipo f vetorial dl, né? Então, várias opções podem ocorrer, tá certo? Tem que quebrar em componentes e calcular cada integral. Aqui tem 6 integrais para serem calculadas, tá? Todo vetorial tem 6 termos, né? Então a gente vai ter 6 integrais em princípio a serem calculadas, né? Que dá um vetor também, certo? Só para não esquecer dessas opções. A integral, como a gente fala assim, integral de linha de um vetor, a gente está falando dessa aqui. Mas existem outras integrais de linha, né? Podem ser imaginadas, certo? Então não esqueçam, viu, pessoal? Observem, a notação é importante, né? Tem que saber o que você está colocando aqui, certo? Aqui não tem nada, por exemplo, certo? Isso aqui é um produto normal. Aqui também, um produto tradicional, certo? Posso botar um ponto aqui, mas lembrando que isso é um produto vetor escalar. Vetor escalar, aqui não é esse tipo de produto nem esse, certo? Outra coisa, tá? Mais uma vez, integral de superfície, você tem uma superfície no espaço dimensional, S, né? E você tem uma função f,
campo vetorial. Então a gente quer construir também a integral de superfície de f, né? Então você tem que pegar a equação da superfície, né? E aqui você só pode obter uma relação do tipo uma coordenada igual a alguma combinação das outras duas, né? Essa equação aqui, por exemplo, eu posso escrever como y igual a g de xz, né? Eu posso conseguir isolar uma coordenada de um lado e as outras do outro lado. Eu escrevo dessa forma, né? Então, quer dizer o seguinte, que eu tenho que, em um elemento de área, né, ds é o produto de duas diferenciais, tá? Então, eu vou querer construir integrais do tipo integral sobre S de f yz ds, tá? Então, eu vou ter que usar o ds, parametrizar como produto de duas diferenciais no sistema de coordenadas correspondentes, né? E usar essa relação para reduzir isso aqui a uma função de duas variáveis agora, certo? Por exemplo, se eu usar essa condição, então eu reduzo isso a uma função f de x, z. Eu vou ter que expressar o meu ds em termos de diferencial de x e diferencial de z, certo? E de alguma forma saber, né, quais são os limites de integração de x e de z, certo? Então você pode fazer isso aí, né? Em particular, a gente está interessado na integral, um tipo de integral de superfície que é a que define o fluxo, né? Que é uma grandeza que a gente vai já definir melhor, mas aquela que é o fluxo de um vetor, ou seja, digamos que você tem aqui uma área ds diferencial e uma normal, né, a superfície em cada ponto. Então, esse tipo de situação a gente vai encontrar. A gente vai querer calcular muitas vezes a integral da projeção de f, um campo vetorial que permeia todo o espaço, tem um campo vetorial aqui, é uma linha de ação, né? Ou seja, essa representação a gente vai entender melhor, certo? O que quer dizer essa linha, né? É mais ou menos como se fosse a trajetória de uma partícula empurrada para esse campo, tá certo? A gente vê essa linha daí, imaginando essa linha. Então, nesse ponto, você tem um campo vetorial que faz um ângulo qualquer, né, com a normal. Então, ele vai querer calcular a integral da projeção de f ds, né? Então, ele vai querer calcular coisas desse tipo aqui. Integral de f projetado na normal, desculpa, na direção normal, ds, né? Ora, a gente vai definir o vetor área diferencial que incorpora a normal. Essas definições de vetores que ele está fazendo, elas são importantes para, no fundo, determinar quem é ds. A gente faz um vetor, define um vetor que o módulo desse vetor dá o ds. Essa é a ideia, tá certo? O que é o vetor área diferencial? É um vetor que aponta no sentido de n. Ele pode estar tanto para cima como para baixo, eu tenho que definir qual direção e sentido. Mas o vetor área diferencial seria, no caso, para essa escolha de n, seria ds n. Que vetor é esse? A magnitude é ds, direção e sentido ortogonal a n. Certo? Então, essa integral de projeção, ela reduz esse tipo de integral, né? F escalar ds. Então, ou seja, o que eu preciso saber? Calcular o módulo ds, né? É representar ds em cada sistema de coordenadas. E calcular a magnitude dele, né? Certo? Muito bem. Vamos fazer isso. Não é muito difícil, né? Agora que a gente sabe quem são os componentes diferenciais. Olha, o ds em cartesianas tem 3 componentes. De novo, né? ds igual a dsx na direção x. Quer dizer o quê, né?
essa parte do ds é ortogonal a x. Isso aqui é a normal, que seria o caso. Se o ds só fosse na direção x, seria ds vetor ortogonal a ds, que é o ax, né? Então essa componente é dsy a y e essa é dsz a z. Né? E basta saber quem são essas projeções ortogonais nas direções de y, z. Isso não é difícil de fazer, basta a gente mostrar aqui geometricamente. Né? Mais uma vez, esses elementos de comprimento são ser positivos. Quem define o sentido de ds são os vetores, né? São essas combinações aí, certo? Bom, então o ds vai ter projeção na direção x, um vetor dsx, né? Cujo módulo, cuja a área diferencial é o produto de dois comprimentos projetado no plano YZ, certo? Isso aqui é a componente x do ds, é uma areazinha retangular projetada no plano YZ. Da mesma forma, na direção y é uma areazinha retangular projetada na direção no plano ortogonal a o vetor AY, né? Bem mal desenhado aqui, deixa eu fazer aqui. Bom, mais ou menos isso aí, tá? Da forma aqui. Vou virar um pouco. Então você tem as três componentes ds, né? O dsx, dsy e o dsz. Dsx é o produto de dois segmentos, um é dy, outro é dz. Então, na direção x é o produto das outras diferenciais. Na direção y é o produto das outras diferenciais, dx e dz. Né? Na direção z é o produto das outras diferenciais, dy, dx. Né? Ou seja, ds é igual a dy dz a x, permutação cíclica, né? dz dx a y, permutação cíclica, dx dy, assim, né? Certo? Então, quando eu for calcular a integral de superfície de um campo vetorial, vamos ver aqui, que tem três componentes cartesianas, eu vou ter integrais do quê? Integrais duplas, né? Eu vou ter que calcular integrais duplas, certo? Então, a integral, né, chamada de I, né, vai ser integral de fx dx, dy, dz. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa função, parametrizar, né, usar aquela sxyz e parametrizar em função de y e de z. O x vai sair, vai ficar em função de y e de z. Então, y1 até y2 são os pontos inicial e final. Você varre a superfície começando de um ponto inicial, num dos bicos, né? Deixa eu botar aqui a superfície projetada mais ou menos assim. Digamos que a superfície vai de P1, né, até P2, certo? Você varre a superfície. Você vai fazer isso dependendo de que variável você está utilizando para a integração, certo? Tem que saber quem são os pontos iniciais, inicial e final. E aí define esse limite de integração, né? E assim por diante, mais as outras componentes, né? Integral dupla de fy dz dx mais a terceira, né? Mais integral dupla, né? fz dx dy.
x1, x2, y2, né? Para conseguir fazer isso, tem que saber mexer na equação de superfície e parametrizar de acordo, né? Certo? A gente vai precisar, então, calcular também nos outros sistemas, né? Então, de novo, né? Quem são os comprimentos, quem são... Seja, no fundo, quem é DS dos outros sistemas, né? DS em cilíndricas, né? Quem é o DS em esféricas. Ora, se a gente sabe, a gente pode fazer, mas se a gente sabe o conceito, eu preciso saber quem é a área diferencial ortogonal a essa direção. Sempre vai ser o produto dos comprimentos nas outras direções. Então vai ser fácil, certo? Na direção radial, quem são os comprimentos diferenciais que estão na superfície ortogonal a R? Superfície cilíndrica, né? Vou fazer aqui um exemplo, certo? Quem são esses comprimentos? Um é o R de φ, que é o associado à direção φ, o outro é o dz. Tá? Então, o DSR é R de φ dz. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Eu acho, ou seja, se o DS só tivesse essa componente, ele seria um pedacinho da superfície cilíndrica. Aqui está a superfície cilíndrica, certo? Um pedacinho. Um segmento é R de φ, né? Com φ vale de φ. O outro é dz. dz vale dz. Eu estou sobre o cilindro, né? ds φ vai ser o produto dos outros segmentos, dr e dz. Que são os segmentos diferenciais ortogonais a φ. E o DSZ vai ser o produto dos outros segmentos, dr e r de φ. Certo? Você tem aí as componentes. Ok? Não é difícil saber, né? Se você for ver isso aqui, ó, ds φ é o semiplano φ constante. Você precisa saber quem é. Você faz esses comprimentos, né? Fazendo R ds φ é igual a dz dr, né? Não, desculpa, estou fazendo esse esférico. Então, ó, eu estou aqui em R constante, eu faço isso, ó. Isso aqui é R variando. Isso aqui é Z variando. Você tem esse segmento aqui. dr, dz. Certo? Então, esse aqui é o eixo RZ, né? Então, se eu vario R, né, no semiplano φ constante, se eu vario Z no semiplano φ constante, eu obtenho essa interseção desses sardinhos que tem como diferencial. E se você quer olhar na direção Z, você tem que olhar de cima, né? Você tem aqui isso. Né? Duas linhas φ constantes, duas linhas R constantes. Então você tem R de φ e dr. E o eixo Z está saindo do quadro aí, no caso, certo? Você tem aí o DS. Isso poderia ser classificado como composição ortogonal, né? Como o quê? Composição ortogonal, né? Os segmentos são sempre ortogonais, em cada ponto que a gente está fazendo. Essas curvas, todas elas, são sempre ortogonais. Porque o sistema é ortogonal, né? Então, R constante é ortogonal φ constante, que é ortogonal Z constante. Então, sempre tem essa ortogonalidade, né? Esses ângulos são sempre no integral, né? Tá. Em esféricas, mesma coisa, certo? A gente pode fazer sem ver, né? Só lembrar que são os segmentos. O sistema de coordenadas esféricas é saber quem são, ds e θ. É lembrar quem são os comprimentos diferenciais.
seja, ortogonais a R, vai ser quem? Um na direção do aθ, que é R de θ, um na direção da φ, que é R seno θ de φ, certo? Isso aqui dá o R2 seno θ de θ de φ, certo? A gente vai já falar sobre isso aqui, que tem uma peculiaridade interessante que a gente vai comentar aqui, tá certo? O ds θ vai ser por dois comprimentos na direção ortogonal a θ, que é o dr e o outro é o R seno θ de φ. Vai ser R seno θ dr de φ. Certo, pessoal? Estou só lembrando aqui, né, que são os comprimentos, certo? R de θ, R seno θ de φ, que é dr, ou seja, ortogonal a θ, é na direção radial, na direção azimutal. Então pode produzir os dois, certo? E ds φ vai ser na direção radial, na direção polar. R de θ. Então nós temos aí a decomposição do ds nos três sistemas, certo? Só olhando agora especificamente uma situação interessante aqui, que eu gostaria de... Opa, desculpe. Professor, o senhor vai falar sobre o operador del, assim, Sobre o quê? o operador del. Nábula? Del. Nábula. Que vai produzir HDI, né? O senhor vai falar do HDI também, né? Bom. Em caso ele como. Nábula, vou falar sobre o nábula. Tem aqui na seção do Sadi que ele fala assim, o operador dela vai falar sobre gradientes e divergente, no caso do profissional. Também vou falar. Se eu consigo chegar. Eu ia falar sobre divergente, não sei se eu vou conseguir, vamos tentar. Certo? Muito bem. Então, vamos falar sobre uma coisa interessante que aparece aqui, que eu vou falar agora. A gente vai voltar a esse tema, tanto em eletromagnetismo 1 como em eletromagnetismo 2, certo? Esse conceito é importante. Talvez você já tenha visto nos cálculos, mas a gente vai relembrar aqui, certo? Conceito de ângulo sólido, certo? O conceito de ângulo é um conceito interessante, né? Porque ele permite definir uma região que é uma região que é ilimitada como sendo uma coisa limitada, mais ou menos, né? Ou seja, um ângulo, na realidade, no caso planal, você pega aqui duas retas, dois segmentos de reta. Essa região é ilimitada, né? Essa região entre essas retas, tá? Mas ela é definida por um parâmetro limitado, que é esse ângulo aqui, tá? Então, esse ângulo aqui, chamado de θ, por exemplo, né, define uma região extensa, mas diz que nessa região, né, o ângulo entre duas retas é θ, certo? Se eu tenho um segmento de curva ortogonal a essas linhas, né, eu tenho um dl aqui, que no caso vai ser especificamente R vezes θ, né? Vou botar dθ aqui, tá? Diferencial dθ, R dθ, né? Ou seja, se você olhar para essa expressão, né, você pega aqui essa região, né? Essa região, eu posso ter qualquer segmento unindo esses dois pontos, certo? Mas eu escolho um que seja ortogonal às linhas e defino. E quando eu faço isso, tem duas linhas, certo? Quando eu pego um segmento, uma curva, né, que tem uma equidistante, dos posições equidistantes do centro comum, eu tenho, na realidade, um arco de circunferência, certo?
Então, o meu comprimento diferencial vai ser R d θ. Né? Tá? Ok? Então, eu posso dizer que o ângulo, né, pode ser também definido como a razão entre o segmento ortogonal às linhas e o raio. Né? Não vamos confundir esse raio com R esférica, não. É um raio R qualquer, certo? Distância R qualquer. Observe, né? Então, isso é um número, né? É a razão entre dois comprimentos, né? Um comprimento ortogonal é um arcozinho de circunferência e a distância, certo? E uma figura fechada subtende um ângulo total de 2π. Então, o plano corresponde, se você bota um ponto, uma origem, dá uma volta completa em 2π, né? Existe isso aqui é um ângulo plano, né? Certo? Ângulo plano é isso, né? Existe também o conceito de ângulo sólido, né? Que permite definir uma região do espaço dimensional, um canudo, certo? Aqui é uma região entre duas retas. O espaço tridimensional seria um canudo, né? Um canudo no espaço, certo? Então, pega aqui duas linhas radiais. Ficou branco aí. Ficou branco de repente. Não sei porquê, mas tudo bem. Tem duas linhas radiais. Eu não sei porque está branco essa cor aqui. Bom, tudo bem. Está sumindo o mouse também, né? Às vezes não apareceu. Muito bem. Então você tem aí duas linhas radiais e eu tenho um canudo formado entre essas linhas, né? Está ficando difícil agora, porque eu não estou vendo. Ah, estou vendo agora. Isso aqui é como se fosse um sorvete, né? Aqui. Isso aqui está meio exagerado, né? Pode ser um pouco menor, certo? A curvatura pode ser um pouco menor, né? Isso aqui é um pedaço de uma superfície esférica, né? Então, um espaço dimensional, tá certo? Então, se eu colocar o eixo Z aqui, tem também um ângulo φ, né? Ou seja, isso tem de ângulos polares, né? Θ e φ, ângulos θ e φ esféricas, certo? Então, esse aqui é mais ou menos θ, né? E aqui é uma pequena variação de dθ, certo? Nessas duas linhas aqui. Bom, então, o que eu posso fazer é fazer uma definição semelhante, tá certo? Eu determino a área limitada por esse canudo, né? DSR, e divido, como a área tem dimensão de comprimento ao quadrado, divido pelo quadrado da distância. Daí eu faço algo adimensional. E é isso eu dou o nome de ângulo diferencial de ângulo sólido. Então eu defino a diferencial de ângulo sólido, que é essa região. O cilindro é usado para definir regiões, né? No caso planar, uma região entre duas retas. No caso esférico, a região num canudo do espaço. Um pequeno parte do espaço, um canudo. Vai ser essa área DSR. Por que DSR? Porque ela é ortogonal à direção radial, né? Certo? É DSR sobre o quadrado da distância. Por que o quadrado? Para definir algo adimensional. Certo? E vai ser uma coisa que é constante, não depende da distância. Observe, né? Essa definição aqui, quando eu faço isso, essa razão é sempre independente da distância ao ponto, certo? Porque L aumenta com a distância R, então você cancela, certo? Aqui vai acontecer a mesma coisa. A área aumenta com o quadrado da distância, então vai cancelar esse efeito, certo? Então eu defino uma coisa finita, independente da distância. Então isso que se chama diferencial de ângulo sólido. O ângulo sólido tem importância na lei de Gauss, por exemplo, né? Na determinação de quanta radiação eletromagnética emitida por uma antena num canudo do espaço. Você precisa saber como é que é o ângulo sólido, para poder entender essas coisas. Bom, então, quem é o ângulo sólido em esféricas? Ora, DSR é
R2 seno θ dθ dφ. Então, a diferencial de ângulo sólido em esféricas é a razão disso sobre R2, é seno θ dθ dφ. Né? Não é o produto de duas diferenciais, é o produto de duas diferenciais com um fatorzinho seno de θ. Então, o canudo de espaço, certo? Que esteja a um ângulo polar θ e um azimuth φ, ele subtende o ângulo sólido em torno dessa linha radial dada por essa expressão, o diferencial de ângulo sólido dado por essa expressão. Tá? Não depende da distância. Tá? Então, a pergunta, qual é um ângulo sólido subtendido pelo espaço 3D? Né? Como eu perguntei, no caso plano foi 2π. No caso tridimensional, é quanto? Tá? Então, você tem aí o nosso sistema tridimensional. Você tem vários outros. Tem 8 partes, né? Um octante, é esse aqui que a gente está vendo. Tem a parte de baixo, tem a parte de cima, a parte de lá. Tem 8 partes, você pode dividir 8 partes, né? Que é um ângulo sólido total subtendido pelo espaço 3D. Né? O ângulo sólido total, tá certo? É a integral de ômega em toda a sua faixa, né? Integral em π em φ de 0 a 2π, em θ de 0 a π, da função diferencial de ângulo sólido, seno θ dθ dφ. Integral de seno θ dθ dá quanto? Menos cosseno de θ, de 0 a π. Isso aqui vai dar 2. Integral de dφ de 0 a 2π vai dar 2π. 2π vezes 2 dá 4π. Então, o ângulo sólido do espaço dimensional é 4π esteroradianos. Dá-se esse nome, tá certo? Estéreo, né? Esteroradianos. É 4π, adimensional, tá? Não tem dimensão, é só um nomezinho aqui para dizer que não é radianos, né? 4π em 3 dimensões, certo? 4π esteroradianos. Certo? Então, essa é outra coisa que vocês nunca devem esquecer, né? O ângulo plano de uma figura fechada é 2π. Da figura qualquer fechada de 3 dimensões é 4π, certo? Esferoradianos. Ou esfero também é usado, esféricas, né? Na verdade, eu estou escrevendo um pouquinho em inglês, né? Esteroradiano, certo? Ok? Bom, e a última, ou seja, o ds, né, tem uma componente radial que eu vou poder escrever sempre assim, né, o ds, só lembrando aqui, ds pode ser escrito como R2 de ômega, né, R2 seno θ dφ, eu posso escrever assim, simplificar, né, às vezes eu posso integrar direto de ômega de 0 a 4π, se eu quiser, né, só do espaço dimensional, mas os outros componentes, tá certo? dr, r, dr, dθ, a φ. Desculpa, isso aqui era a direção θ, né? R seno θ, dr, dφ a θ. Mais r, dr, dθ a φ, né? Sabendo que isso aqui é aquele seno θ dθ dφ. Tá? Bom, bom, integração de volume, né, vai ser geralmente pode ter vários tipos de integrais, né? E o elemento fundamental, eu posso ter integral de uma função num volume V, né? Eu preciso saber quem é essa diferencial. O diferencial é o produto de 3 comprimentos diferenciais, né? Se você tem em cartesianas, simplesmente é dx, dy, dz, né? Não tem muita dificuldade de calcular, né? O produto de segmento é um cubozinho diferencial, né?
em cilíndricas, R é DR, né? R define DZ. Isso aqui é sempre o DV, né? Em esféricas vai dar o quê? Vai dar DR, né? R de θ, R sin θ de φ. Ou seja, se vocês quiserem, R2 dr de ômega. Né? Aqui é seno θ de θ de φ. Né? Certo? E aí você tem integrais de volume, por exemplo, quando a função é uma densidade de alguma coisa, se você tem um objeto carregado cuja densidade de carga é F, então você está obtendo a carga do objeto, integrando a densidade do objeto. Né? Podem aparecer também integrais do tipo, né? F, dv, né? Tem vetor no meio. Né? Onde? O D aqui. Né? Eu posso construir integrais desse tipo, tá certo? Mas tradicionalmente ele vai se deparar com essa aqui. Mas pode acontecer isso aqui também, né? Que dá um vetor, né? Isso aqui dá um escalar, obviamente. Eu não tenho volume vetorial, certo? Geralmente, não existe, né? O volume em 3 dimensões é escalar tradicionalmente, certo? Ok. Bom, então isso é integração espaço-dimensional. A gente sabe agora quem são os elementos de comprimento, elementos de área, né, elemento de volume. Então vamos agora passar, acho que só vai falar sobre o gradiente pelo tempo que eu estou vendo aqui. E vai deixar o divergente para a próxima, né? Então vamos falar agora sobre as operações diferenciais. Em geral, essas operações vão envolver, no caso do gradiente, um escalar, né? Quais são essas? Gradiente, divergente, todas com significado físico, tá? Que a gente vai utilizar ao longo do curso, rotacional. Os nomes têm significado, mais ou menos, tá? Gradiente diz, por exemplo, em que direção do espaço um campo escalar está variando o máximo, né? Em que direção esse sentido aponta a variação máxima de uma função escalar. Divergente diz essa habilidade, se um ponto ele origina, se um campo origina ou não de um ponto de espaço, tem origem, se ele sai de algum ponto, ou se ele converge, se ele desaparece, certo? Então, o divergente, como vai ver, ele serve para detectar a fonte do campo. No caso do campo elétrico, a carga elétrica. Se você quisesse inventar um detector, bastava você criar um divergente. Deixa eu detectar, opa, tem linha de campo surgindo aqui, tem carga elétrica aqui, certo? Então tem linha desaparecendo, tem uma carga negativa nesse ponto. Então, divergente quer dizer isso, né? Positivo, negativo. Rotacional dá essa propriedade do campo, se ele roda no espaço, né? Se o campo, por exemplo, variando para cá, ele é mais forte aqui e mais fraco aqui, ou seja, se você botar uma pá, ela vai girar. Então isso dá essa propriedade. Então cada operação dessa dá essa informação. Ô professor, essas operações diferenciais, elas tiveram matemáticas ou física mesmo? Eu acho que provavelmente tem que ser mais uma depois que tem matemática e depois deram funcionalidade na física, né? Mas veja, o que acontece geralmente é que o pessoal de física precisa de uma ferramenta para resolver o problema. Daí puxa a matemática. Daí as coisas andam assim, certo? E o que acontece é que o pessoal da matemática tenta ver até que ponto as coisas têm validade, né, matematicamente. Muitas vezes eles descobrem coisas que só vai ter aplicado depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Às vezes tem propriedades que vão ser utilizadas de repente por alguém da física. Né? Isso é cálculo diferencial, né? Então, tipo, campos vetoriais é uma pesquisa da matemática, né? Aí depois que o pessoal botar aplicabilidade em física, em elétrica e assim vai, né? Mas muitas dessas coisas foram criadas por físicos, né? Newton, né?
Acho que foi ele que fez o cálculo. Gauss já era matemático e físico, né? Gauss era um último, né? Bom, então veja bem, gradiente, né? Vamos ver como é que conceitua o gradiente. Supõe que você tem aí duas superfícies vizinhas, certo? A gente vai entender bem isso fazendo duas superfícies vizinhas, né? Talvez fosse mais interessante mostrar aqui, né? Explica aqui, fica mais fácil no exemplo, certo? S1 e S2, né? Como é que está o negócio aqui? Deixa eu ver aqui. Você tem a superfície S1 e S2, né? A superfície S1 é definida por uma condição, né, F constante, né? Eu falei, né, S igual a zero, né? Pode ser também escrito assim, né? F constante. Então eu vario esse parâmetro C de uma pequena quantidade e obtenho uma superfície muito próxima a S1, S2, tá? Bom, considere dois pontos, P na superfície S1 e Q na superfície 2, como eles estão muito próximos, o deslocamento de P para Q é um vetorzinho diferencial dl, dado por essa expressão aqui, né? Em cartesianas, certo? Ok? Então a pergunta é, quanto é que F varia daqui para lá? Para cá eu sei, F varia de DC, mas em termos das coordenadas, como é que ele varia? Certo? Em termos de sua dependência, como é que F varia? Quem é DF? Né? Olha, então a gente vai usar um pouquinho de aproximação de funções, né? Vocês estão lembrados que em uma dimensão, uma função f de x mais epsilon é aproximadamente f de x mais o incremento epsilon vezes a derivada de f, né? Em série de termos, isso aqui vai ter mais 1 sobre 2 fatorial, epsilon ao quadrado, f de linha, mas quanto menor epsilon, esse aqui já é razoável, essa aproximação, certo? Em 3 dimensões, isso aqui é um pouquinho mais generalizado, né? Se eu vario, estou de um ponto XYZ, né? E vario cada um deles de pequenas quantidades, isso aqui vai dar aproximadamente F no ponto original mais epsilon x df dx, no caso agora, né? São de 3 variáveis, né? Mais epsilon y df dy mais epsilon z df dz, certo? Olha, se eu pego então f calculado nesse novo ponto e subtraio de f, eu obtenho um df, né? Uma diferencial de f. F varia um pouquinho de nada, certo? Então essa é a generalização do conceito. df é aproximadamente f de x mais a correçãozinha na direção x df dx mais na direção y df dy, né? Mais na direção z df dz. Ora, se esses incrementos são dx, dy, dz, como mostrado aqui na figura, certo? Se eu vou de P para Q, incremento x dx, y dy, z dz, eu obtenho então essa diferencial, né? A variação de f indo de P para Q é o quê? Derivada parcial em relação a x vezes o incremento em x, que foi dx. Df dy, dy, df dz, dz. Certo? Ora, eu posso escrever isso na forma de um produto escalar de duas quantidades. A primeira quantidade é esse vetor, certo? E a segunda é esse vetor aqui. Esse vetor aqui, por sua vez, é quem? dl. Tá? Esse vetor é o que a gente chama o gradiente de f. E o gradiente de f é simplesmente, por definição, certo? Por definição, essa operação. É um vetor em que cada componente é a derivada parcial em relação à variável associada àquela direção. Certo? E esse gradiente, ele é obtido da ação do operador nada
que é um operador, que ele estava falando agora há pouco, del, certo? Que tem componente AX, o operador DDX, AY, o operador DDY, AZ, o operador DDZ, sobre F. Nabla não tem valor, é simplesmente um operador diferencial. Como DDX não tem valor, precisa agir sobre alguém, certo? Então, você pega a Nabla e atua sobre F, obtém o que a gente chama de gradiente de F, certo? Quando ele atua, enquanto atua, ele é só Nabla, não é nada. Quando ele atua numa função escalar, a gente vai ver que o Nabla atua em várias coisas, em vetores também, certo? Quando ele atua na função escalar, ele se torna o gradiente de F. Tá? Ou seja, então no fundo, né, olhando aqui, voltando para cá, tá certo? Essa é a generalização da expansão em primeira ordem de série de Taylor para funções de 3 dimensões. Em 3 dimensões, uma variação incremental de df é... Posso botar igual, tá certo? Vou botar igual porque isso é muito pequeno, né? Nabla F, produto escalar, df. Isso é uma forma simples, tá certo, de você representar uma coisa que tem 3 componentes. Numa notação compacta, a gente usa o operador Nabla. Esse é o objetivo. Tá? Para não ter que escrever df, dx, df, dy, df, dz, dx, df, dz. Tá? Faz dessa forma. Tá? Então, isso aqui é o análogo de uma dimensão, né? df, uma dimensão. Observe a semelhança, né? df, dx, dx. É um termozinho só, certo? Mesma coisa, não há diferença. Só que aqui são vetores, esse aqui é escalar. Tá? O que quer dizer o gradiente da função? Então, agora que a gente vai interpretar. Certo? Se você tem aí traçar agora as 2 superfícies, agora olhando a interseção dela com o plano aqui, tá? Tem os pontos P e Q, certo? Se eu pegar, observe que o Q eu coloquei uma superfície porque o Q, mas eu posso botar P aqui, certo? E Q bem próximo aqui, ó. Eu faço o meu deslocamento dl ao longo dessa direção, certo? Sem sair da superfície S1. Observe que f é uma função bem definida, certo? Eu pego uma função xyz, venho no ponto P, que tem um valor bem definido, digamos x1, y1, calculo o gradiente de f, certo? Observe, quando eu calcular o gradiente de f e dizer no ponto tal, isso vai ser um vetor que aponta numa direção e sentido de espaço bem definidos. Eu sei quem é o gradiente, eu sei quem é f. Então f é um vetor, ele aponta na direção, por exemplo, na direção da linha 1, 1, tá certo? Na direção que vai de 0 a 1, na direção do cubo, tá certo? Na diagonal do cubo, essa direção é bem definida. Então, gradiente de f é bem definido. Se eu pegar P e Q sobre S1, o que acontece? Gradiente de f, escala dl dá quanto? df. Quem é a variação de f daqui para cá? F igual a constante. F varia de P para quê? F igual a constante. F varia, se eu venho daqui para cá, sobre FC é igual a constante. Há modificação no valor de F quando eu vou daqui para cá? Não. Então df igual a 0. Certo? Ou seja, se eu pegar uma comprimento diferencial tangente à superfície, o produto escalar dá 0. Certo? Quer dizer que gradiente de f é um vetor ortogonal a f igual a c. Certo? Ele aponta no sentido ortogonal, na direção ortogonal a f igual a c. Ou seja, a superfície f constante. Né? Se f está aumentando, como eu estou mostrando aqui, se isso aqui é f, c mais dc com dc positivo, e se eu pego as várias possibilidades de S1 para S2, vai ter aquela que dá a menor distância, certo? Que é essa aqui, ó, ao longo da direção do gradiente.
Se eu for na direção do gradiente, eu tenho a menor distância. E quando eu estou com o DL alinhado na direção do gradiente, que é essa aqui, esses vetores, gradiente de F e DL, são colineares. Então, gradiente de F, né, escalar DL, que é o meu DF, se transforma em módulo de gradiente DL mínimo, certo? Cosseno de zero, que dá 1. Para o escalador vetor, né? Gradiente de F, módulo DL é DL mínimo, cosseno de zero, que dá 1. Ou seja, aqui me dá a informação de quem é o módulo gradiente de F. O módulo gradiente de F é a variação da função máxima naquele ponto. Certo? Aponta no sentido de crescimento de F e sua magnitude é a máxima taxa de variação de F no ponto. Tá? Essa é a interpretação física do gradiente. Então ele serve para isso. Ele vai dar. Para onde F varia mais rápido aonde? Aqui. Não, na direção do gradiente. Tá? E o gradiente é quanto? É essa variação de F, né? Máxima, taxa de variação máxima. Certo? Bom, e aí a gente pode determinar o gradiente, o nabla em vários sistemas de coordenadas, porque a gente sabe que são os comprimentos. Né? Observe, né? O operador nabla em vários sistemas não é difícil calcular. A gente já tem em cartesiana, né? Nabla, AX, DDX. E a partir de agora, preste atenção como a gente vai escrever o nabla, tá? A gente vai escrever o nabla sempre com o vetor da base do lado esquerdo do operador diferencial e não do lado direito, certo? Porque o que quer que seja, se eu botar do meu lado direito de um operador diferencial, esse operador diferencial vai ter que derivar, certo? Claro que se eu botar o vetor AX, a derivada de AX dá zero, porque AX é constante. Mas outros vetores não são, certo? Então, bom, então observe, né, a estrutura do nabla, né? O nabla é o vetor de base, operador diferencial em relação ao comprimento diferencial na direção correspondente. Tá? Então, num sistema qualquer, o VW, o nabla vai ser o quê? AU DL na direção U mais AV DL na direção V mais AW DL na direção W. Quem são esses DL e o VW? Os comprimentos diferenciais nas três direções, certo? E nós já falamos agora há pouco sobre isso. DLU é H1 DU, DLV é H2 DV, DLW é o H3 DW, né? Então fica assim, nabla tem uma expressão geral que é AU sobre H1 DDU. Observe, né? O AU está do lado esquerdo, viu, pessoal? Mais AV sobre H2 mais AW sobre H3 DDW. Tá? Se lembrar, então, no sistema de coordenadas que a gente falou até agora, né? Sistema RFZ, sistema RθΦ, os H's, basta a gente saber quem são os H's. A gente sabe quem são o V e W, né? Aqui é V, aqui é W, RFZ, RθΦ. H1 vale 1, H2 vale R, H3 vale 1. RθΦ, H1 vale R, H1 vale 1. H2 vale R porque é R de θ, né? E H3 vale R seno θ, porque é R seno θ de φ. E aí você tem a expressão do nabla dos três sistemas. Basta substituir essa expressão aqui, né? Então a gente tem agora o nabla em qualquer sistema de coordenadas, certo? Ok? Bom, dito isso, a gente vai dar uma parada aqui, né? Já são 10 horas.
ficou devendo divergente entra na próxima aula junto com o rotacional. Certo? Uma dúvida aí? Ok?